E se eu te dissesse que boa parte das coisas que você sente, pensa e deseja não estão sob o seu controle? E se aquilo que você evita, aquilo que você tenta ignorar, fosse justamente o que influencia nas suas decisões? No final do século XIX, em Viena, uma cidade marcada pela ciência, pela elegância e por uma moral extremamente rígida, algo curioso começa a acontecer. Por fora, essa sociedade parecia organizada, mas por dentro ela era profundamente reprimida. Sigmund Freud, um médico e neurologista, começou sua carreira tentando entender os sintomas físicos que simplesmente tinham causas não aparentes. Pessoas ficavam paralisadas, cegas e mudas, sem nenhum dano no corpo. E isso não fazia sentido. Foi então que Freud percebeu algo revolucionário. A origem desses sintomas não estava no corpo, mas estava na mente. Mais especificamente, uma parte da mente que não era muito conhecida. E assim nascia a teoria do inconsciente. Para Freud, a mente humana não é algo racional e transparente. Ela é dividida, uma pequena parte consciente e uma enorme região invisível, onde memórias, desejos e impulsos eram empurrados para fora da consciência. Freud percebeu que os impulsos, principalmente de natureza sexual, eram reprimidos desde a infância. A sociedade exigia controle, exigia moral e comportamento. Mas maior que isso, o desejo não desaparece. Pelo contrário, ele volta, ele retorna disfarçadamente. E esses desejos reprimidos, eles reaparecem em sonhos, em lapsos de linguagem, nos sintomas físicos e nos comportamentos que a própria pessoa não consegue explicar. Foi assim que Freud organizou a mente em 3 instâncias. O ID, que seria a parte que busca o prazer, seria a parte mais irracional, mais animalesca da nossa mente. O superego, que impõe regras e culpa, ou seja, aquela parte que busca o controle e um bom convívio, busca uma certa disciplina. Também tem o ego, que é aquela parte que busca uma síntese, busca equilibrar esse conflito dentro do ser humano. Para Freud, uma sociedade, uma civilização, só existe porque a gente aprende a reprimir esses desejos, porque colocando eles à tona não poderíamos viver em sociedade, afinal seríamos apenas animais vivendo em prol dos nossos desejos e prazeres, buscando satisfação apesar de qualquer coisa. Mas essa repressão tem um preço. O sofrimento psíquico é o custo de viver em sociedade. Então basicamente Freud está dizendo que para viver em sociedade você tem que reprimir os seus impulsos. Só que mesmo escondendo no mais fundo que seja, eles ainda existem. E como eu falei, eles voltam de uma forma disfarçada. Então para Freud, viver em sociedade seria negar os nossos impulsos, o que geraria uma crise, geraria uma tristeza, mas que também seria um custo de viver em sociedade, viver junto com outras pessoas. Enquanto Freud aprofundava suas ideias, um jovem psiquiatra suíço começou a se destacar. Seu nome era Carl Gustav Jung, brilhante, curioso e profundamente interessado pela mente humana. Jung ficou fascinado pelas ideias de Freud. Freud via em Jung alguém capaz de levar a psicanálise adiante. E durante um tempo sim, parecia que ele havia encontrado o seu sucessor. Mas Jung começou a questionar algo fundamental. Para ele, reduzir toda a psique humana em sexualidade era simplificar demais algo que era extremamente complexo. Enquanto Freud buscava manter a psicanálise dentro dos limites da ciência, Jung se permitia atravessar outros territórios. Aí que entra a mitologia, a religião, os símbolos e os arquétipos.
E foi aí então que Jung propôs uma ideia ainda mais ousada. Além do inconsciente pessoal, existiria uma espécie de inconsciente coletivo, uma camada da psique, da mente humana, compartilhada por toda a humanidade. E dentro desse inconsciente coletivo estariam os arquétipos, imagens universais como o herói, a mãe, o velho, o sábio, símbolos que aparecem em culturas diferentes e em épocas diferentes. E dentre todos esses arquétipos, Jung destacou um em especial: a sombra. Tudo aquilo que negamos em nós mesmos, medos, impulsos, agressividade, quanto mais ignoramos a sombra, mais ela nos controla. E essas diferenças se tornaram irreconciliáveis. Freud e Jung romperam, as cartas cessaram, a relação se quebrou e dois caminhos diferentes surgiram. Freud seguiu desenvolvendo sua psicanálise como uma teoria do conflito, de repressão e de desejo. Sua influência moldou a psicologia. Já Jung seguiu explorando o autoconhecimento e o processo que chamou de individuação, a integração do consciente e do inconsciente, a busca por um sentido. Talvez Freud tenha nos ensinado a desconfiar da mente, e talvez Jung tenha tentado nos ensinar a escutar a mente. Dois caminhos diferentes, mas que olham para o mesmo abismo, a mente humana. Mas no fim, a pergunta permanece: você controla sua mente ou apenas negocia com ela? Bom, esse foi o vídeo. Te agradeço por você ter me assistido até aqui e espero que esse conteúdo, que esse tema, que esses tipos de vídeos venham acrescentar no seu conhecimento. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Se você tiver uma visão diferente, uma interpretação diferente ou apenas alguma opinião, peço que você deixe aqui nos comentários para saber o que vocês estão achando sobre esses tipos de vídeo e também, quem sabe, até ter uma nova ideia, um novo tema de vídeo. Enfim, te agradeço pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Falou!